E agora nós estamos falando de neurociência. A psicologia, onde ela entra aí? O que que ela trouxe de esclarecimentos, de novos insights para você no meio desse contexto todo aí, sendo que você é um cara que vive no mercado, no mundo dos negócios mesmo, das empresas, das corporações. Como que a psicologia te ajudou nesse posicionamento que você tem hoje? Então, Eduardo, a psicologia, ela entrou como uma necessidade, né? Porque quando eu trabalhava e via muito mais a parte de propaganda e marketing, eu entendia muitas vezes as causas, né? De algumas coisas, mas não de todas elas, né? Ali, na hora que você fala de marketing, por vezes você está ali mais no efeito, né? Você está vendo ali como que aquela propaganda funciona, como que aquela estratégia de marketing funciona em relação aos seus públicos e você está vendo o efeito. Mas as causas ainda não estavam tão claras. Quando eu comecei a entrar na psicologia, quando eu comecei a me aprofundar, e principalmente na parte de neurociências, foi o momento que eu consegui caminhar mais na parte do estudo e do entendimento das causas do funcionamento do cérebro e do ser humano como um todo. Né? Porque o nosso cérebro ele tem alguns mecanismos. O nosso cérebro presta atenção em alguns tipos de estímulos relacionados a coisas específicas. Né? Às vezes o marketing te trazia muito mais uma conclusão, mas ele não ia atrás daquela razão por que estava ocorrendo. Que também funciona, né? Mas é uma coisa às vezes ineficiente. Às vezes, se você fica só no efeito, né, aquilo acaba sendo ineficiente. E hoje em dia a gente entende que eficiência é uma das coisas muito importantes nos negócios. E principalmente quando a gente fala de marketing, onde os orçamentos são muito grandes, né? Os gastos são muito grandes. Então, quanto mais você entender a causa daquele mecanismo, como ele funciona, né, qual é a origem daquilo, você vai ter mais possibilidade de fazer campanhas mais eficientes, discursos mais eficientes, lógicas de direcionamento daquela construção de uma estratégia, talvez de um acordo com um cliente, de um acordo com um determinado comprador ou vendedor, de uma forma muito mais eficiente. Ou economizando dinheiro, ou economizando tempo, ou economizando algo que hoje em dia é muito importante, a atenção daquele seu interlocutor. Todo mundo hoje está disputando atenção. A gente está o tempo inteiro com milhares de estímulos disputando a nossa atenção. Então, quanto mais você conseguir ter um discurso persuasivo e forte, que você economize a atenção do seu interlocutor, mais ele vai dar razão para você, mais ele vai querer estar próximo de você. Quando a gente pensa em perfis comportamentais, que certamente é alguma coisa que tanto na neurociência quanto na psicologia você deve ter aprofundado bastante. Isso interfere na sua visão, em como você deve se comunicar para estruturar, para fechar um grande negócio, para você se comunicar com aquela pessoa? Com certeza. O primeiro passo de qualquer conversa, de qualquer relação, é você saber escutar. Você tem que saber ouvir aquela pessoa que está na sua frente, né? Você precisa saber mapear qual que é a principal necessidade daquela pessoa. E seja uma necessidade física, né? Seja uma necessidade de estrutura de negócio, ou seja uma necessidade psíquica. Né? Nós somos seres biológicos e psíquicos, né? Talvez a gente tenha outras matérias também, mas aqui a gente pode tratar disso, biológico e psíquico. E quando a gente fala de biológico, a gente tem aquelas questões que são mais materiais, né? Que é a necessidade que está tendo daquele acordo. Mas a lógica psíquica a gente precisa saber ouvir muito bem antes da gente começar a agir. E isso vai dar toda a força na sua argumentação, toda a força naquilo que você vai estar podendo levar para outra parte. Quando você estuda psicologia e neurociência também, existem perfis comportamentais que, segundo o que você tem estudado, são perfis que a pessoa preserva a vida toda, ou a pessoa, na sua visão, na tua experiência, ela se transforma ao longo do tempo? No seguinte sentido, se aplica hoje um teste desses famosos aí do mercado, seja um MBTI, seja um DISC, que dá lá. A pessoa ela tem um perfil não dominante, extrovertido, não analítico. Como é que funciona isso? Isso, hoje em dia, quando você ajuda empresários, empreendedores ou empresas mesmo, departamentos todos, você respeita aquilo que a pessoa carrega desde a origem, da formação ali, da personalidade, ou são fatores que, na tua experiência, são moldáveis com o passar do tempo? Como é que funciona isso? Então, na minha experiência, as pessoas, elas carregam, muitas vezes, carregam um estilo.
né? Ela tem um estilo de agir, né? Um estilo de se posicionar que muitas vezes ela carrega de um passado bastante longínquo. Às vezes vem da família dela, quando ela era pequena, até esses 7 anos de idade, que estruturaram nela alguns comportamentos que ela vem carregando, que faz parte de um perfil e que eu chamo de estilo, né? Mas tem outros comportamentos que, sim, as pessoas podem mudar, né? Sim, as pessoas têm essa maleabilidade e elas podem mudar do seu jeito de ser. E muitas vezes eu vejo que essas pessoas que têm essa capacidade de mudar, ela tem por trás uma busca de um autoconhecimento. É uma pessoa que está começando a reconhecer o que fazia sentido naquilo que ela está trazendo, o que ela faz sentido hoje em dia em cima do que você leva para ela ou que ela percebe no mercado e como dentro dela ela sente isso. Com isso, as pessoas conseguem ir mudando e conseguem trazer normalmente estilos que são mais equilibrados, estilos que efetivamente querem entender a razão das coisas, que estão apoiados em fatores de construção, né? Mas tem no mercado pessoas que ainda estão presas naquele estilo ali do 7 anos de idade, tudo para mim, eu quero isso, né? É meu, é meu, é meu. E aí é questão também da gente saber lidar, né? Saber até que ponto faz sentido ficar investindo tempo ali naquele tipo de relação.